Boa tarde, gente. A minha mãe vê bastante vídeo no TikTok e em outras plataformas da motivacional e algumas coisas assim que aparecem pra ela às vezes, de pessoas falando que ninguém tem direito de falar da vida de ninguém, ninguém vive com as outras pessoas, sabe? Ninguém tá no lugar da pessoa pra saber o que ela tá sentindo e o que ela tá pensando, o que ela tá passando. E que é um fato que eu já ouvi em vários lugares também, que somente Deus sabe de tudo que nós passamos, né? Que nós sentimos, quem nós somos de verdade. Aí, depois uns comentários aí que teve na live de ontem, eu tô ouvindo fazer esse vídeo aqui porque é o seguinte, cada dia que passa, vocês já sabem aí que sabe, querem colocar a gente como se a gente fosse esquizofrênico, louco, delirante, essas coisas, né? Mas eu tô começando a achar que essas pessoas que falam isso de nós, que é esquizofrênica, é delirante, pode até ser narcisista, porque elas botam uma coisa na cabeça que só é real na cabeça delas, elas querem convencer as outras pessoas que o que tá na cabeça delas é real quando não é, sabe? Hum, Ou isso é mau caratismo, sabe? Ou a pessoa é mau caráter e aí ela pensa que todo mundo é igual. Que, por exemplo, já me falaram que todo homem e mulher que trai, adultera quando tá no casamento ou no namoro, quer ver tudo, quer ter controle total sobre a outra pessoa, porque na cabeça dela, por ela estar fazendo isso, a outra vai trair também, né? Aí só pode ser isso, assim, sabe? Porque a minha mãe, ela nunca conviveu com parente. Ela saiu de casa cedo para ir se virar no mundo e nunca se afastou de Deus. Por mais que ela tenha se afastado, desviado da igreja por um tempo por besteira, ela nunca se afastou de Deus. Nenhum parente conviveu com ela o suficiente para poder falar um A dela. E quem poderia já faleceu, que é o meu avô. Segundo, ex-namorado da minha mãe é o seguinte: o meu genitor, que ela morou com ele 5 anos, fez também uma burrice de sair de um apartamento que ela conseguiu com tanto sofrimento, para ele fazer ela perder o apartamento também. E daí, pelo que eu já relatei aqui para vocês, vocês têm pelo menos uma noção do tipo de homem que ele é. Segundo, é claro, é o meu relato, né? Aí ele quer se passar de bonzão aí, mas eu sei que tem pessoas que conhecem ele pessoalmente e sabem o tipo de homem que ele é. Então vamos lá. Aí teve um outro que a gente mudou de estado, o cara era bacana, trabalhador, braçal, sabe? Nunca deixou faltar nada dentro de casa, dava tudo que minha mãe queria. Ele deu uns vacilos aqui ou lá, mas por conta do que o jeito que eu era e a minha cabeça estava destruída por conta do meu genitor querendo me colocar contra a minha mãe, ele acabou falando pra ela que ele queria ter um filho com a minha mãe e que era pra ela me devolver lá pro meu avô, pro homem que eu deveria chamar de pai, e por aí vai. E aí ela morou com esse cara por uns 3 anos e eu tô aqui, então já dá pra ver qual que foi a escolha que ela fez, né? Deixou de ter uma vida promissora, assim, de estar estável e tal, montar uma família nova pra estar aqui comigo. E os outros ex da minha mãe, além de ela ter terminado tudo bem, era homem que nunca sequer foi na porta de casa, sabe? E às vezes eles levavam eu pra passear junto com a minha mãe. Sabe? Ir pra pizzaria, ir pra algum lugar assim que tinha alguma coisa, churrascaria, aí quando não tinha alguma coisa para eu comer, sempre minha mãe dava um jeito assim de eu ter o que comer também, sabe? Ou se não, um cara, quando ele era bacana, ele comprava também, sabe? Aí, sabe, ninguém viveu com a minha mãe, comigo piorou, pra falar que a minha mãe é isso, pra falar que a minha mãe é aquilo, pra falar que a minha mãe é aquilo outro. Sabe, ninguém conhece a minha mãe de verdade. Só Deus. Eu convivo com a minha mãe, eu sou a única pessoa que poderia falar dela. Eu tô com minha mãe o quê? 24 horas por dia, a minha vida toda, praticamente, sabe? Então, é isso. Tem um ex da minha mãe, que é o Herbert, que o pessoal fora da igreja conhece ele assim, dentro da igreja conhece ele como Marcos, que além da minha mãe ter passado muita humilhação quando ela foi conhecer ele, quando nem, que foi uma loucura que ela fez de conhecer ele, sabe? Ela tava tanto pensando, tava tão iludida com esse negócio de tentar encontrar amor, ela foi conhecer esse homem em uma situação tão precária que a gente estava na época. Aí ele, além de ter pegado o celular da minha mãe, ter clonado as coisas, pegado informação, contato e o tanto de coisa aí que começou a envolver dinheiro e colocar minha mãe como a errada da história, sabe?
e começou o inferno na nossa vida por conta que envolveu dinheiro, de coisa que minha mãe tinha naquele celular, pô. É, ele mandou mensagem pra minha mãe falando que minha mãe vai pagar por tudo que ele fez, que ela fez pra ele. Já Minha mãe pedi. conheceu ele pessoalmente por 2, 3, no máximo 4 dias. Dois. 2. Por 2 dias. Já pedi perdão. E, sabe, ele falou lá pra minha mãe, sabe, coisa como se minha mãe tivesse conhecido ele por anos, tivesse sido o pior ser humano do mundo. Será que ele é esquizofrênico? Ou será que ele é só mau caráter mesmo? Terminei. Porque nem namorar você namorou, você foi Não, conhecer. não. Então a minha mãe pediu perdão ainda por uma coisa que ela não fez. Lógico. Nossa senhora, gente, que sabe? Então, Mania de me humilhar. então é isso. Só fazendo esse vídeo mesmo. Sabe? Não tem disso. Tenha uma boa tarde, inclusive, pra vocês, gente. Uma boa noite. Tenha um bom descanso aí e falou.